No vídeo de hoje vamos mostrar os famosos que se casaram várias vezes. Bem-vindo a esse vídeo! E antes de ir para o assunto de hoje, quero lhe fazer um pedido muito especial, que é para você se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo e ativar o sininho. Ficarei muitíssimo agradecida se você fizer isso agora. Vamos para a lista. Número 10. A Cláudia Raia teve 3 matrimônios. A atriz trocou alianças pela primeira vez em 1986 com o ator Alexandre Frota. Ficaram juntos entre 1986 e 1989. O segundo casamento foi com Edson Celulari e foram casados por 17 anos. Juntos, eles celebraram o nascimento de 2 filhos, Enzo e Sofia. Foi um casamento muito badalado, até hoje, muito lembrado pelo público, mas essa não foi a única vez que a musa subiu ao altar. Já em 2018, casou-se pela 3ª vez, com o também ator Jarbas Homem de Melo. Número 9. O segundo da lista é o cantor Roberto Carlos. O primeiro casamento aconteceu em 1968, na Bolívia, quando ele trocou alianças com Celonice Rossi. Na década de 80, o cantor subiu ao altar novamente, dessa vez com a atriz Miriam Rios, e com ela viveu durante mais alguns anos. Por fim, em 1996, se casou com a pedagoga Maria Rita, atualmente falecida, uma antiga namorada do passado que reencontrou tempos depois. Número 8. A atriz Suzana Vieira também chegou a se casar em 3 ocasiões. O primeiro matrimônio da atriz aconteceu em 1961, com o diretor Regis Cardoso. Juntos tiveram um filho, o produtor musical Rodrigo Vieira. Em seguida, em 1986, ela subiu ao altar novamente, dessa vez com o empresário Carson Gardiarzabal. Por fim, em 2006, a veterana atriz oficializou a união pela 3ª vez com o policial Marcelo Silva, quase 30 anos mais jovem, com quem conviveu até 2008. Número 7. A apresentadora Ana Maria Braga também não poderia ficar de fora da nossa lista. A loira tem 4 ex-maridos. Se casou pela primeira vez em 1980 com o economista Eduardo de Carvalho. Juntos, tiveram os 2 filhos. Em 1997, novamente subiu ao altar, ao lado do empresário Carlos Madrulha. O terceiro casamento aconteceu em 2007, quando a veterana trocou alianças com Marcelo Frisoni, 21 anos mais jovem. Já seu 4º matrimônio com o francês Johnny Lucet, celebrado em 2020, chegou ao fim cerca de 1 ano depois. Número 6. O ex-jogador Ronaldo se casou pela 4ª vez. O primeiro casamento aconteceu em 1999. O ex-atleta, que jogava na Inter de Milão na época, se casou com Milene Domingues na ocasião. Foram 2 dias de comemorações no Rio de Janeiro. O casal ficou junto por 4 anos e se divorciou em 2003. O segundo casamento do fenômeno foi o mais divulgado, mas durou pouco. O relacionamento com a modelo e apresentadora Daniela Sicarelli durou menos de 1 ano, entre namoro e rompimento. Eles ficaram casados há apenas 3 meses e não tinham filhos. O terceiro casamento do ex-jogador foi com a advogada Bia Anthony. A união durou 7 anos, e foi um dos mais duradouros até agora. Os 2 se conheceram em 2007 e se casaram no mesmo ano, mantendo durante 5 anos uma vida bem discreta. Ronaldo casou-se pela 4ª vez, no dia 29 de setembro de 2023, casou-se com Celina Lopes em Ibiza, na Espanha. Este é o 4º casamento do ex-jogador de futebol, que já deu muito o que falar com os matrimônios anteriores. Número 5. O empresário e publicitário Roberto Justus está no seu 5º casamento. O primeiro casamento foi com Sacha Crisman, de quem nasceram Ricardo e Fabiana. A segunda união foi com a empresária Gisela Porchasca, dessa relação nasceu Luísa. Seu terceiro casamento foi com a apresentadora Adriane Galisteu, mas durou apenas 8 meses. Justus continuou ainda para o 4º casamento, dessa vez com Ticiane Pinheiro. A união com o empresário durou 7 anos e com ele teve a Rafaela. Roberto Justus está em seu 5º casamento, desta vez com Ana Paula Sebert, se conheceram durante as gravações do programa Aprendiz. Ele como apresentador, enquanto ela, 32 anos mais jovem, participou como competidora. Número 4. O apresentador Pedro Bial também não pode estar de fora de nossa lista. O jornalista foi casado com a atriz Fernanda Torres de 1982 a 1985. O segundo casamento com a atriz Julia Gunn, de 1998 a 1999, com quem teve um filho, o cantor Theo.
O terceiro casamento foi com a jornalista Renê Castelo Branco, com ela teve uma filha, chamada Ana. O quarto casamento do apresentador foi com Isabel Diegues no ano 2000, com quem tem um filho, José Pedro. Em 2015 celebrou o quinto casamento, com a consultora de moda Maria Prata e conteve Laura e Dora. E antes de ir para os 3 últimos da lista, já deixa aquele like no vídeo, se possível, já faça isso agora mesmo. Número 3. Outro que não pode faltar nessa lista é Chico Anísio, casou-se 6 vezes. Seu primeiro relacionamento foi com Nancy Vanderlei, com quem teve seu primeiro filho, Lug de Paula. O segundo casamento foi com Rose Rondel, mãe de Niso Neto e Rico Rondelli. Em seguida, terceiro casamento dessa com Regina Chaves, com quem Chico teve Cícero. A quarta esposa foi Alcione Mazeu. Com ela, Chico teve o comediante Bruno Mazeu. Chico também se casou com Zélia Cardoso de Mello, foi o quinto casamento com uma ex-ministra da Economia no governo Collor. Com ela teve 2 filhos, Rodrigo e Vitória. E a empresária Malga de Paula foi a sexta e última esposa de Chico, falecido em março de 2012. Número 2. Seria uma surpresa se Fábio Júnior não tivesse nessa lista, também já se casou 7 vezes. A primeira esposa foi Teresa de Paiva Coutinho, foram casados de 1976 a 1979. A atriz Glória Pires foi sua segunda esposa. Com ela teve a atriz Cléo Pires. Terceiro casamento foi com Cristina Cartalian, que é mãe de Fiuk, Crísia Galvão e Tainá. O quarto com Guilhermina Guille, de 1993 a 1998. E o quinto foi um casamento relâmpago em 2001, com a socialite Patrícia de Sabrir, apenas 5 meses. O sexto casamento com Maria Alexandre, a modelo é mãe de Zion, filho caçula de Fábio. E o sétimo casamento de Fábio é com a bancária e presidente de um fã-clube dedicado a ele, Fernanda Pascucci. Eles começaram a namorar em 2011 e se casaram em 2016. Número 1. A cantora Gretchen não poderia de jeito nenhum estar fora dessa lista, ela se casou 18 vezes. O primeiro casamento da rainha do rebolado foi em 1981, com o sertanejo Christian, da dupla com Ralph. Na época Gretchen tinha apenas 22 anos quando se casou. O segundo casamento de Gretchen foi com o delegado Silva Neto, durou de 1981 a 1983, com quem teve Tami Miranda. Em 1984 Gretchen teve seu terceiro relacionamento, dessa vez com o empresário Décio Nascimento, pai de seu segundo filho, Decinho. Gretchen se casou pela primeira vez em uma cerimônia religiosa com Paulo Sérgio Aversani. A relação durou de 1984 a 1988, pai de seu terceiro filho. O quinto marido de Gretchen é Aguinaldo Cruz Rosa, relação que durou de 1994 a 1996. Juntos, o casal teve o filho Gabriel. Ainda em 1996 Gretchen se casou com César Zago em uma igreja evangélica. Pouco tempo após a união, a cantora confirmou sua separação. O engenheiro Afonso Costa Júnior se destaca dos outros maridos de Gretchen por ter se unido à cantora 2 vezes. O primeiro relacionamento, em 1998, durou poucos meses. No ano seguinte, os dois reataram e ficaram juntos por 2 anos, de 1999 a 2001. E a rainha do rebolado não brincava em serviço. Em 1999, entre as 2 uniões com Afonso, Gretchen ficou noiva com o empresário Márcio Bueno, mas terminou pouco antes de oficializar a união. Em 2002 Gretchen se une mais uma vez, dessa vez com o cabeleireiro Cláudio Farias. A relação chegou ao fim após alguns meses. Ainda em 2002, Gretchen ficou casada com seu 10º marido, Juliano Sesimbra, por cerca de 1 ano, de 2002 a 2003. O casal oficializou a união com uma cerimônia evangélica. Do relacionamento nasceu Júlia. No ano seguinte, em 2004, Gretchen se casou com o apresentador Tony Abia, mas a relação chegou ao fim depois de 1 ano, foi de 2004 a 2005. Guto Guitar foi parceiro de Gretchen em cena, protagonizou um filme. Guto Guitar ficou casado com a cantora por cerca de 1 ano, de 2006 a 2007. E em 2007, Gretchen se uniu com Demis Miranda, o casamento durou de 2007 a 2010. Em 2010 foi a vez de Silvio Alves, o casamento com Silvio foi especial. Gretchen aguardou a cerimônia na igreja evangélica para ter a primeira relação sexual com o então marido. Em 2011 mais um casamento, com personal trainer Alexandre Mangueira,
O relacionamento com o personal durou poucos meses. Ainda em 2011 foi a vez de Túlio Sotomayor, a união com o pecuarista também durou poucos meses. De 2011 a 2012 e terminou alguns dias antes de Gretchen entrar em A Fazenda. Com Carlos Marques foi a união mais duradoura de Gretchen até hoje. O casal ficou junto por 7 anos, de 2013 a 2020 morava no Principado de Mônaco. E atualmente, Gretchen está em relacionamento com o músico Esdras de Souza. Casados desde segundo semestre de 2020, a cantora e o músico tiveram mais tempo para se conhecer durante o isolamento social. Apesar de considerar ter tido 17 ex-maridos, Gretchen se casou oficialmente apenas 5 vezes. E assim concluímos nossa lista com 10 celebridades que comprovaram que quando se trata de casamento, algumas estrelas simplesmente brilham com mais frequência. Obrigada por assistir e, como sempre, compartilhe, curta e inscreva-se para obter mais conteúdo fascinante como esses.